Paz do Senhor Jesus, paz do Senhor Jesus, graça e paz a todos, meus irmãos, fica de pé, esperar os irmãos entrarem. Estamos iniciando mais um dia da hora da palavra. Os irmãos estão entrando, estão se conectando aí. Já vai conectando aí. Hoje estamos com o nosso convidado especial, o presbítero William Ganzella. Vou virar meu celular aqui de lado, fica melhor. Tá saindo certinho aí o som, a imagem, como é que tá? Vamos conectando aí, meus irmãos. Hoje nós vamos estar com o tema louvor e adoração. Esperar o presbítero William entrar aí, para a gente estar começando a falar sobre esse tema que é tão importante nos nossos cultos. Aí, assim ficou melhor? Assim ficou melhor? Paz do Senhor, missionária Ladelia já está conectada aí, pastor José Rui. Vamos conectando. Compartilha essa live aí. Compartilha essa live, vamos chamando os irmãos para a gente entrar. Para a gente estar falando sobre louvor e adoração, a importância do louvor e da adoração na casa do Senhor. Glória a Deus. Mateus Croca já está aí, ó, conosco aí. Manda um alô aí, Mateus. Só para mim saber aí, irmãos, tá bom o som? O som tá bom, a imagem tá boa, tá dando para ouvir legal aí. Hoje nós tivemos um pequeno atraso aí, mas nós já estamos ao vivo. Tá dando para ouvir aí? Filé, bora! Hoje o pastor Hermes está aqui do nosso lado, só ouvindo. Vem dar um alô aqui pro pessoal, pastor. Glória a Deus, a paz de Cristo. Deus abençoe a todos. Espero que o tema possa ajudar os irmãos aí na condução do louvor e a importância da adoração no meio da igreja, tá bom? Um abraço a todos e hoje eu vou ficar só nas partes técnicas aqui. Deus abençoe a todos. O presbítero Igor já chegou. Vamos convidar ele aqui. Tá adicionando. Paz do Senhor, meu querido, está me ouvindo? Não estou te ouvindo. Tá me ouvindo? Agora estou. Tá conseguindo me ouvir aí, amado? Estou, está me ouvindo? Eu que não tô te ouvindo. Ué, não está me ouvindo? Esse fone seu aí, muito caro aí.
Eu que não tô te ouvindo aqui, não. Peraí. Olha lá, ó, o áudio do Igor tá baixo. E agora? Tá ouvindo, não? Não? Peraí. Acerta esse iPhone aí, amado. E agora? Aí. Tá me ouvindo Agora tô agora? ouvindo, tá ouvindo baixinho. Tá baixo? Tá baixinho. Muito baixo? Aí, agora tá dando pra ouvir. Aê! Agora Agora tá tá bom, né, bom. João Lucas? E aí, amado, se apresenta aí pro povo aí. Ninguém te Boa... conhece aqui? Então, né? Boa noite a todos, pessoal. Sou o presbítero William, sou ministro de louvor ali na Igreja Mensagem há 7 anos, indo para 8, graças a Deus. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre este assunto que é tão importante nos nossos cultos, as ministrações de louvor e os desafios que nós enfrentamos aí. Tem É. ministro de louvor aí? Boa noite, João Lucas. Boa noite, amado. Boa noite, pessoal. Boa noite para Aí, todo mundo. aí, agora ficou bom. Tava falando pro pessoal aqui, amado, antes de você entrar, a importância do ministério do louvor, né? Uhum. Ministério dos músicos na igreja. E hoje nós vamos estar falando um pouquinho, né, sobre o que é ser um músico, qual a importância. Ó, o baterista tá ali, ó, Mateuzinho, seu baterista aí, ó. É, Matheus Rio Patera, de Croca. A importância do louvor e a importância da adoração nos cultos, né? O Sim, louvor é uma arma que o Senhor tem nos dado e ela é muito eficaz. Não é à toa que sempre a gente inicia primeiro orando, lendo a palavra, e logo em seguida a gente louva o Senhor, né, amado? sim, sim. E o William, que é um expert nessa área do Ah, louvor, tem estudado muito, sempre nas suas ministrações, a gente é muito abençoado, tanto na parte técnica como na parte espiritual. Que o Senhor possa, nessa live, tocar sobre amém. cada vida aí Em e nome de que Jesus. cada um dos irmãos que estão ouvindo possam ser inspirados a adorar ao Senhor com todo o coração, a servir ao Senhor com alegria e apresentar um louvor que seja digno e agradável ao Senhor. Amém. É, o Leonardo falou uma coisa, eu fico muito feliz, obrigado pelo elogio, né? A gente precisa ter essa preocupação de, de se preparar, né, para o louvor, a gente se prepara com a nossa vida, né, com a vida em obediência, em temor, em santidade ao Senhor, mas também a gente precisa ter uma preocupação técnica, porque nós estamos trabalhando com arte. E toda arte, ela envolve técnica. A música, como arte, também exige esse tipo de preparo, né? Geralmente os ministérios de louvor, eles são compostos não só por uma pessoa, mas é uma equipe que cada um com seu instrumento, cada um com seu talento, né, se unifica para adorar a Deus. E esses instrumentos, eles precisam ser harmônicos. Eles precisam ter um sentido. Porque senão, ao invés da gente criar um ambiente para atrair a glória de Deus, nós vamos criar um ambiente de prova para os nossos irmãos. Verdade, Não é? Então verdade. precisa ter essa preocupação, né, com a parte técnica, mas também equilibrando o lado espiritual. O louvor, a música, ela é apenas um dos veículos que nós usamos para louvar a Deus.
a música é só uma ferramenta, né? E nós precisamos ter esse preparo, né? A música, ela, como nós sabemos, as músicas, elas atraem espíritos. E nós precisamos usar a nossa música ali no momento de adoração para atrair o Espírito Santo de Deus, para que ele possa revelar aos nossos corações a vontade de Deus para aquela noite, para aquele momento que nós vamos ter. E é por isso que precisamos estar preparados em todos os sentidos para este momento que é tão importante, porque ele vai definir como vai ser todo o culto depois. Os pregadores que estão aí me assistindo vão poder falar com mais propriedade, né? Quando o louvor é uma bênção, a palavra flui muito melhor, não é não, presbítero Leonardo? Verdade, Will. E a gente vê, agora partindo literalmente para a Bíblia está recheada de louvores, né? A gente vê desde lá atrás, com Moisés, o próprio Deus falou para Moisés: olha, faça um cântico para que o povo veja o tamanho da libertação que eles tiveram. A gente vê o cântico de Moisés lá atrás. Então, o louvor ele vai além de simples palavras, além de simples letras, né? O louvor toca o coração de Deus. E a gente vê aqui como o William falou, em 1 Samuel capítulo 16, versículo de número 22, você que está acompanhando aí já vai anotando, é importante, irmão, que você que está acompanhando, você pega uma caneta, um caderno, vá anotando aí as coisas que foram sendo faladas nas lives, para que você entenda, porque isso é estudo. Quando a gente anota, a gente aprende mais do que quando a gente apenas ouve. Então, 1 Samuel capítulo 16, versículo 22, diz assim: então Saul mandou dizer a Jessé: deixa estar a Davi perante mim, pois achou graça em meus olhos. E sucedia que, quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Então nós vemos que o louvor, além de tocar o coração de Deus, ele é uma arma para a libertação também, para a libertação das pessoas. Com certeza. E eu acho que esse é uma chave. O presbítero Leonardo tocou num ponto muito importante, que é um dos principais propósitos da ministração de louvor. No Salmo 149, nós vamos ler que estejam na nossa boca, nas nossas gargantas, os altos louvores de Deus, e em nossas mãos uma espada de 2 gumes. E para que assim os principados, os reis, as potestades, né? Lá fala sobre reis, e nós entendemos que são as potestades, os príncipes dominadores das regiões celestiais, que eles sejam presos, eles serão presos através do poder desse louvor, que são os altos louvores de Deus. Então, ministrar o louvor é muito mais do que um momento para mostrar um talento. Ministrar o louvor é muito mais do que 15 minutos ou 20 minutos em cima do altar tocando um instrumento, né? A ministração do louvor é a linha de frente da batalha que se começa ali no culto. Pastor Paulo está aí, Pai Senhor Pastor, é uma bênção na nossa igreja, né? Muito usado no Ministério da Libertação, e ele pode confirmar isso pra gente, né? Nós vemos isso também no livro de Crônicas, quando Deus deu a estratégia para Josafá para que o louvor fosse a arma principal no meio da guerra. Uma guerra que aparentemente, né, naturalmente falando, seria impossível de vencer. Mas Deus falou, coloque os cantores na frente da batalha.
Então, nós entendemos que o louvor tem um papel fundamental na guerra espiritual que acontece todos os cultos onde nós nos propusemos a buscar e adorar a Deus. Porque ali o diabo não quer que nós nos envolvamos, né, com a atmosfera espiritual, com a presença de Deus, onde ele não quer que nós recebamos as orientações, né, os oráculos de Deus, porque ele não quer que a gente vença. Ele não quer que a gente receba as revelações, porque o povo perece por falta de entendimento, né? Mas o louvor, ele prende essas potestades que impedem, né, que a igreja se ligue na presença de Deus no trono da graça. E é por isso que o ministério de louvor é tão importante no meio do culto. É muito mais do que subir ali em cima e cantar 3 músicas e fazer bonito para o homem. Amado, só para não ficar sem resposta ali, nós fixou ali a pergunta do Mateus. Qual é a diferença entre louvor e adoração? Bom, nossa, o Mateuzinho foi uma pergunta profunda, hein, meu pai amado. O louvor é quando... Bom, eu gosto de separar por... Tô apoiando, que eu tô sem tripé, que eu tô apoiando uma toalha. Meu Deus, a toalha do pastor Paulo. Assim como o tabernáculo ele era repartido em três ambientes, né? O átrio, o santo e santo dos santos, a gente pode separar essa parte do louvor, né? Trazendo essa pergunta do Mateus, também em 3 ambientes: cântico, louvor e adoração. Cântico é quando nós falamos dos feitos de Deus, né? Do que Deus tem feito para nós, né? E ali tem um pouco de nós, né? O louvor já é quando nós observamos a soberania de Deus e nós louvamos a Deus por quem Ele é. Agora, a adoração, ela é o mais profundo onde nós podemos chegar, onde a nossa vida se mistura com a vida de Deus, onde não existe mais nós, onde é somente Ele, e onde a única posição que sobra para nós é se prostrar e reconhecer a grandeza de Deus. Eu acredito que nessa questão da adoração não envolve nem tanto o louvor a Deus, porque a gente já passou por isso, né? De falar de quem Ele é, das grandezas dEle, do que Ele faz. Mas eu acredito que a adoração, ela consiste na contemplação de Deus. Então a gente não precisa usar nem palavras, porque na adoração nós estamos no nível mais profundo. É onde nós estamos sendo transformados pelo poder da grandeza de Deus. Acredito que quem busca a presença de Deus, né, quem tem uma vida de profundidade com Deus, você já teve uma experiência onde você se sentiu que você não precisava falar mais nada, né? Eu acredito que esse é o adorar a Deus. É como se fosse um copo, né? Quando a gente está nos cânticos, a gente está com o copo ali, pouquinha coisa. Pouquinha coisa. Quando a gente chega no louvor, a gente está buscando a face de Deus. Agora, quando a gente chega na adoração, é quando Deus nos enche, e às vezes a gente é tão cheio da presença de Deus que a gente começa a falar na língua que só o Senhor consegue decifrar, que é as línguas estranhas. Exatamente, quando a nossa vida se mistura com a vida de Deus, né? E a soberania dele toma conta da nossa miséria, da nossa pequenez. E a gente ali é transformado pela presença dele. Então, foi com o que aconteceu aqui com Davi e Saul. Quando a gente louva ao Senhor, a gente está atraindo a presença de Deus para o ambiente. É por isso que quando o louvor foi instituído, foi colocada ali a liturgia, né? Lê,
depois vem o louvor. Por quê? A gente está atraindo a presença de Deus. Quando a gente atrai a presença de Deus, o que que nós faz? Nós revelamos o nosso coração a Deus através das nossas ofertas. Nós revela o nosso coração, o que há de dentro do nosso coração para Deus. E depois das ofertas, Deus vai falar conosco a sua palavra. Então, é 3 aspectos do louvor. Sim, Foi isso que aconteceu aqui. Quando eles atraíram a presença de Deus, atraíram a presença de Deus ali para o ambiente, não tem espírito maligno que consegue ficar de pé. Quando há um louvor sincero, uma adoração sincera, que atrai a presença de Deus, não tem espírito maligno que traga perturbação nenhuma. glória a Deus, eles têm que sair. Tem que sair. Tem De que um sair. jeito ou de outro, tem que sair. Glória a Deus. Amado, tem uma pergunta aqui também, ó. O pessoal tá enchendo você de pergunta aqui, ó. Vocês acham certo os louvores que chamam Deus de você? Essa é polêmica, hein? Nossa, essa eu vi ali. Você vai falar? Ó, Leonardo, eu acho assim uma intimidade que as pessoas tentam, quando se chama Deus de você, uma intimidade que as pessoas tentam dizer que tem com Deus, que Deus nunca deu para as pessoas. Sim. Deus nunca falou para Moisés, Moisés, pode me Forte, chamar hein? de você. Deus Gostei nunca dessa falou para definição, Abraão, hein? Abraão, pode me chamar de você. Verdade. Pelo contrário, desde a criação, a Bíblia fala, e o Senhor Deus fez. E o Senhor Deus fez. Tanto é que o povo de Israel, às vezes, tinha até medo de pronunciar o nome Yahvé. Às vezes não, eles têm, e dura até o dia de hoje. Eles têm muito medo. Tanto é que é que assim, ao longo da história, a verdadeira pronúncia se perdeu, né? Se perdeu ao longo do tempo. Mas existem vários termos, como Adonai, Elohim, né? Que eles usam toda vez onde eles veem o tetragrama sagrado lá nas escrituras, né? Que lá está escrito, né? Mesmo que a pronúncia se perdeu, mas está lá escrito. Existem termos para se referirem a Deus, porque Ele é Deus. Não é como qualquer outra pessoa, né? Que a gente trata da maneira que quer. Você falou uma coisa muito, muito, muito certa. Todas as vezes que Deus se revelava para Abraão, Moisés e tantos outros que nós vemos ali na Bíblia, eles tinham uma reação a princípio, que era se prostrar e adorar. E assim, no livro de Hebreus, se eu não me engano, está escrito que todas as coisas que nós vemos no nosso mundo, elas são sombras da verdadeira realidade que é do mundo espiritual. Olha para você ver que legal, gente, fazendo um anexo aqui com o estudo que começa hoje, de novo, né, sobre o mundo espiritual. Tudo que existe no mundo natural é um reflexo, né, uma sombra do que existe no mundo espiritual. Lá é o verdadeiro modelo. Lá é o original e aqui é a imitação. Quando você vai para um fórum, diante de um tribunal, você não pode falar com o juiz de qualquer maneira. E os filhos, nós vemos isso em filmes, né? Os príncipes, eles nunca falam com seus pais, os reis, como você, ou com um pronome de tratamento que desmereça a posição que eles ocupam. É sempre Vossa Majestade, mesmo sendo filhos. Então, se o nosso mundo, que é só um reflexo, que é só uma cópia do que acontece verdadeiramente no mundo espiritual, tem tantos protocolos, tem tantas maneiras corretas de se referir a alguém importante, por que com Deus, ele sendo o grande eu sou, o grande Deus, nós vamos tratar ele
com uma intimidade que ele nunca deu para nós, deu para os homens. Nós somos filhos, mas nem por isso nós devemos tratar a Deus com falta de respeito. Então, ó, o Mateus colocou aqui, ó. Mas a Bíblia diz que cada um adora o Senhor segundo seu coração. O que importa é adorar. Mas existem vários tipos de adoração. As pessoas também lá fora adoram imagem, adoram pessoas, adoram outros tipos, segundo o coração delas. Mas a Bíblia fala que o coração do homem é enganoso. É disso que nós estamos falando. Né? Deus nunca deu essa intimidade para a gente. Mesmo que seja segundo o meu coração, aquilo que eu estou sentindo no momento, eu preciso ter reverência com o Senhor. Ele é Deus, Ele é Pai, mas Ele também é Senhor. Ele nunca vai deixar de ser Senhor. Quando a gente encontra principalmente as pessoas mais velhas, a gente fala, primeiro, quando a gente não conhece, né, o senhor, a senhora, a não ser que ela fala assim, não, pode me chamar de você. Eu, pelo menos na Bíblia, nunca vi Deus falando, ó, meu filho, pode me chamar de você aqui. Eu não vi isso. Então, assim, cada um vai interpretar de uma forma. Mas nós temos nas Escrituras Sagradas o verdadeiro modelo de adoração. Deus requer que nós o adoremos, mas nós não devemos adorar a Ele da maneira que a gente entende somente. A gente precisa buscar a revelação que o Espírito Santo dá, porque Jesus falou que é o Espírito Santo que vai guiar a gente na verdadeira adoração. É Ele que ensina a gente a orar, porque nem orar a gente sabe orar direito. Verdade. Não é? Ele falou assim, ó, Paulo falou, né? Nós não sabemos orar como convém. E Paulo falou uma coisa dessa. E Paulo foi o homem que foi no terceiro céu. Foi o homem mais sábio ali, né? Dos primórdios da igreja. E disse que nós nem sabemos orar como convém. Então, assim, o que importa é adorar. Com certeza o que importa é adorar, mas segundo os padrões que Deus exige essa adoração, porque Deus não aceita qualquer sacrifício. Deus não aceita qualquer adoração. Tanto é assim, que algumas adorações nós vemos no livro de primeiro, no capítulo 1 de Isaías, Deus falando assim, olha, vocês louvam o meu nome, mas o seu coração está longe de mim. Ou seja, você acha que você está me adorando, mas eu não estou recebendo como adoração. Você acha que está me louvando, mas eu não estou recebendo como louvor. Porque não é do jeito que você acha que tem que ser. É do jeito que eu quero. Verdade. Então nós precisamos da revelação que o Espírito Santo dá para adorar. E não simplesmente do que o nosso coração acha que tem que ser. Certo. Aí, igual a Josi acabou de escrever aí, ó. Existem louvores que não edificam o nome de Deus. Alguns nem citam. O que vocês acham desse louvor? Aí não é nem louvor, né? Porque o que é louvor? Louvor é o que elogia, é o que exalta alguém. Isso é louvar alguém. Quando eu estou elogiando você, por exemplo, nossa, o Leonardo é uma benção, nossa, o Leonardo é um homem de Deus. Ele é um funcionário extremamente competente. Eu estou louvando você, eu estou te elogiando. Estou falando dos seus atributos, estou falando da sua competência. Estou exaltando o seu nome. Isso é louvor. Né? Eu acho meio estranho quando a gente louva alguém que a gente não cita essa pessoa. Porque fica entre linhas, pode ser qualquer um, né? Pode ser qualquer um. Pode ser eu ali por trás, né? Então. Uma adoração usurpadora. Adoração, como o pastor Paulo bem citou aqui, Deus quer que os verdadeiros adoradores adorem em espírito e em verdade. É aí que entra. Tem como e o Pai procura tais. Tem como louvar a Deus, mas louvar a Deus em mentira.
Com certeza. Os E, lábios estão dizendo louvores a Deus, mas o coração não está expressando aquilo. e se é uma adoração que não tem o Espírito Santo de Deus ali cobrindo aquela oração, trazendo a revelação, trazendo a sabedoria, né? O apóstolo Paulo fala isso, que haja espírito de revelação e de sabedoria, né? Então, se é uma adoração fora do Espírito de Deus, não é adoração. Porque é Ele que vai revelar toda a verdade e que vai revelar a pessoa de quem deve ser adorado. É Ele que vai mostrar para nós a beleza, a grandeza, a glória de quem deve ser adorado. Então a nossa adoração ela tem foco. Então a nossa adoração é visionária. Então a nossa adoração não é vã, entende? Sem endereço. É o Espírito Santo que dá pra gente esse norte. Não é aquela música que o Matheus falou lá. Você viu passando pela prova, me ajudou. Agora que eu estiver na benção, vai se arrepender. Eu vou estar lá em cima, você vai estar lá embaixo. Isso, a gente cantou muito isso dentro da igreja. E é uma coisa que você vê que não está honrando ao Senhor, não está louvando ao Senhor. Está mostrando uma briga entre irmãos, que um estava passando por necessidade, o outro não ajudou, que não ajudou agora quando está em cima. A tal da montanha-russa, né? Ou a roda gigante. Roda gigante, a gente fala, a roda gigante vai girar. E Deus vai te colocar lá em cima. Mas se você estiver numa roda gigante, mesmo tanto você estar lá em cima, daqui a pouco você vai estar embaixo. Sim. Aí precisa o ministro de louvor ter o discernimento e a sabedoria de selecionar o repertório que ele vai usar no momento da adoração. O ministro de louvor precisa ter em mente que ele lidera, junto com a sua equipe, a adoração. Toda a igreja vai segui-lo, vai seguir, né, o ministro de louvor juntamente com a equipe que estará ali com ele. Então, ele precisa ter sabedoria e discernimento para selecionar seu repertório. O que é cântico? O que é louvor? Se o momento é de louvor, se é para atrair a presença de Deus, eu preciso voltar toda a minha atenção para Ele e entender que a adoração precisa ser cristocêntrica, que É precisam ser cristocêntricos. Por isso que Durante o culto vai acontecer alguma outra oportunidade de alguém que vai trazer um cântico, mas o ministro de louvor precisa ter visão e ele precisa saber o seu lugar. Eu estou aqui para liderar o momento de adoração com a igreja, então eu preciso cantar louvores, o que louva a Deus. Não é o que fala do meu problema, não é o que fala da porta que vai se abrir para mim, não. É da grandeza de Deus, é do poder de Deus, é da glória de Deus. É porque isso aí, só fugindo um pouquinho do assunto, já vai servir para aquilo que a gente estava comentando numa agenda que a gente foi, muitas pessoas, o que faz? Estão usando o altar hoje para desabafar, para atacar alguém, porque alguém não ajudou, porque alguém feriu, porque alguém fez, usando até mesmo das suas autoridade eclesiástica, que está no momento ali, para acabar ferindo as ovelhas. Por isso que o ministro de louvor tem que estar preparado, primeiro, para sofrer afronta, porque os dardos vão tudo sobre o ministro de louvor. Segundo, para ser direcionado inteiramente por Deus. Por Deus. Sem o que está de fora não pode influenciar, porque a gente está no exercício da função. Exatamente. Estamos ali como ministro de louvor, exercendo uma função, e precisamos... Qual que é a função do ministro de louvor? Fazer com que a igreja se conecte a Deus. Então, o ministro do louvor tem que chegar no culto preparado. Porque no culto vai chegar marido que brigou com a mulher, vai chegar alguém que está tentando tirar a vida,
alguém que está precisando de uma palavra de amor, vai precisar de alguém que está longe do caminho do Senhor. Então, o ministro do louvor precisa fazer com que todas essas coisas cheguem até no altar de Deus. Estando essas coisas no altar de Deus, o próprio Deus vai tratar com essas pessoas. Sim. Porque até as pessoas se conectar com Deus é difícil. Leva um tempo. Por isso que a gente canta uma música rápida, às vezes uma intermediária e uma lenta. Porque você mexe com o corpo, mexe com a alma, até chegar no espírito. É o cântico, o louvor, até você chegar na adoração, onde as pessoas já levaram seus problemas para Deus e agora estão sendo tratados por Deus através da palavra. Exatamente. Eu acredito assim, que nós, acima de tudo, né, ali, como ministros de louvor, né, eu acredito que os ministros de louvor, acima de tudo, também são adoradores. Se você, como ministro de louvor, faz alguém adorar, faz entre aspas, porque na verdade a gente não pode fazer ninguém adorar, né? Quem faz isso, quem trabalha convencendo o homem é o Espírito Santo. O ministro de louvor, ele vai criar um ambiente que vai favorecer esse encontro do adorador com quem ele está adorando, né? Aí depois, né, a unção que está sobre o ministro vai trabalhar, né? A cobertura espiritual, sacerdotal, e enfim. Mas pensa bem, como ministro de louvor, se o ministro de louvor faz alguém adorar e ele não consegue ir lá em cima adorar a Deus, oferecer uma adoração a Deus, ele está sendo um fracasso no exercício da função e como adorador. Porque eu acredito que nenhum de nós, eu não tenho o poder de fazer como ministro de louvor, posso ter o talento que for, a unção que for, mas eu não posso fazer ninguém adorar. Porque isso também vai da escolha da pessoa. Só que a unção que está em mim pode desarmar quem está ali, através do poder do Espírito Santo. Pode tirar todas as defesas, pode quebrantar o coração, porque a unção de Deus, ela é poderosa. E a unção de Deus é o Espírito Santo, né? Então, eu acredito que o ministro de louvor, quando ele leva essa carga com ele lá para cima, de falar assim, eu tô aqui, eu tenho que fazer a igreja adorar. Eu acho que ele está levando uma carga desnecessária, e isso pode tirar o foco dele. Quantos ministros de louvor, né, ficam olhando a reação da igreja e acham que porque não tem ninguém chorando, porque não tem ninguém pulando, não tem ninguém rodando, falando em mistério, Deus não está agindo. Nós não podemos nos basear nisso tudo. Igual você falou, o nosso foco tem que ser o Espírito de Deus. Tem que ser a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para esse momento? E eu fluir junto com essa vontade. Só assim eu vou ter sucesso no exercício da minha função quanto ministro de louvor. Tá me ouvindo? Tô. Deu uma travada aqui. Aí, voltou. Voltou? Voltou. É um perigo, sabe? Assim, o ministro de louvor pensar que ele tem essa responsabilidade, porque ele não vai ter. Ele não vai conseguir. Vai chegar uma hora que ele vai sucumbir. Ou ele vai ficar olhando para a reação do povo, e se ele ficar olhando para a reação do povo, ele não vai adorar. E ele vai ser um verdadeiro fracasso, porque ele é o primeiro adorador que tem que oferecer a Deus uma adoração digna. Porque ele é a referência. Ele é a referência de adoração, como líder de adoração. Que as pessoas inteiras vão estar seguindo ele. A igreja inteira vai estar seguindo ele. E se ele, como o primeiro adorador que tem que adorar, porque ele está guiando pelo caminho que tem que ir. Ele está catando o povo assim pela mão e falando assim, ó, vamos por aqui. O caminho é esse. Vamos passar pelo átrio, pelo santo, nós vamos chegar no Santo dos Santos. Imagina se o ministro fica perdido no meio do caminho. Ele vai ser um fracasso. Isso é muito triste, porque nós não podemos nos basear na reação das pessoas, porque Deus vai trabalhar
de várias formas, né? A sabedoria de Deus é multiforme, nós não podemos limitar o agir do Espírito Santo, né? Lá em Isaías fala assim: alarga os espaços da sua habitação, alarga as suas tendas, não impeças o poder de Deus. Nós não podemos querer, como adoradores, no momento de adoração, colocar Deus dentro de uma caixinha. É porque, às vezes, isso já deve ter acontecido com você, não sei, mas comigo já aconteceu, que às vezes a gente fica limitado àquilo que as pessoas estão refletindo. Se alguém não pulou, Deus não me usou. Se alguém não chorou, eu não fui usado. Se alguém não saiu rodopiando, eu não fui usado. Deus trata com as pessoas, cada um diferente dos outros. Às vezes, o irmão que ficou mais quietinho ali no culto foi o irmão que mais foi tratado com Deus naquela noite. Foi o irmão que viu a glória de Deus. Foi o irmão que viu a glória de Deus. Né? Você falou de uma coisa que eu acho que Deus respeita muito, sabe? E eu acredito que Ele busca isso com cada um. A intimidade. A intimidade com Deus vai funcionar para cada um de nós de um jeito. Não quer dizer que o que funciona para você vai funcionar para mim. Você pode gostar de orar falando muito alto. Eu posso gostar de orar falando baixo. Você pode gostar de adorar se expressando com seu corpo. Eu posso gostar de adorar prostrado no chão, derramando minhas lágrimas. Não quer dizer que o seu está certo, eu estou errado, que o meu está errado, o seu está certo. Quer dizer que a sabedoria de Deus é multiforme. E Deus, Ele trata cada um de respeitando a individualidade de cada um. Com certeza. A gente vê que o louvor vai muito além daquilo que compõe a música, né? E você sabe que você ficar prestando atenção. Isso também já aconteceu comigo. Que atia a primeira pedra, o ministro de louvor que nunca, né, caiu nessa bobeira, né, de ficar olhando a reação do povo, ou se teve muito barulho, ou se teve, né, enfim, aquele mover, aquele movimento todo, sabe? Isso aí isso aí fala muito de ego, de vaidade, de soberba e de vanglória. E Deus não divide sua glória com ninguém. Ali no momento de adoração, o foco é Ele, a glória é dele, é tudo para Ele. E Ele se derrama em nós, e nós nos satisfazemos em quem Ele é. Aí até Ele faz o impossível acontecer. Mas ali, nesse lugar de adoração, quando a gente chega no mais profundo, tudo que importa para nós é quem Ele é. Aquilo que a irmã Ivanete acabou de falar. Deus usa quem Ele quer, da maneira que Ele quer, do jeito que Ele quer. Também isso entra muito nessa... Nós falamos sobre a parte técnica, que é essencial na área do louvor. A gente, ministro de louvor, precisa ter uma parte técnica, precisa ter uma parte teórica. É muito bom, é excelente. Mas o que a gente está vendo hoje? Isso entra no que a irmã falou. Muitos que têm a parte técnica não estão dando ao lugar aquilo que o Espírito Santo quer fazer com a igreja. E Deus tem levantado os famosos tampa-buraco, aqueles que não têm muita voz, não têm muita teoria musical, mas sempre quando ministram o louvor, eles são usados por Deus e o fogo desce na igreja. Então, na falta daqueles que têm o dom, Deus sempre vai usar uma pessoa, porque a obra de Deus nunca vai parar. Sim. Dependente. Uma vez eu li um livro da Darlene Zschech. A Darlene Zschech foi por muitos anos líder de louvor da Hillsong, né? Ela que é a compositora do Digno é o Senhor e do Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos e tantos outros louvores muito conhecidos aí da Igreja Mundial. Ela é uma bênção. E ela escreveu no livro dela Adoração Extravagante, assim, que ela prefere ter na sua equipe de louvor
uma pessoa que não é tão habilidosa tecnicamente falando, né? Do que uma pessoa que não tenha um coração de servo. É forte, hein? Do que uma pessoa que não traz essa essência da verdadeira adoração. Porque Deus não se impressiona, gente, com o nosso talento. Deus nunca vai ficar impressionado com a nota aguda que eu canto. Deus nunca vai ficar impressionado com as viradas de bateria do Léo ou do de Croca. Mateus. Deus nunca vai ficar impressionado com aquilo que você faz, gente. Lá no céu, ele tem anjos que cantam e cantam notas que eu nunca ouvi na vida. Que eles não têm fôlego. Eles não têm um pulmão limitado como eu, uma voz, uma garganta limitada como eu. Lá ele tem uma adoração perfeita, sabe? Então, o que Deus busca em nós é a sinceridade. O que Deus busca em nós é o quebrantamento. O que Deus busca na verdadeira adoração é essa reverência de se prostrar e reconhecer quem Ele é. A live tá boa, irmão. Mas daqui a pouco a gente já vai ter que encerrar. Só lembrando os irmãos aí, hoje a gente tem a volta do nosso estudo Cairóis Cronos, com o nosso pastor presidente, pastor Edivaldo Silva. Olha, falo para você, hein? Tem sido realmente extraordinário. Verdade. O pastor Edivaldo vai estar falando sobre os mundos espirituais. Forte. Olha, você não pode perder, hein, irmão. Você que mora aqui em Jacarezinho, na região, tá nesse exato momento, vai começar daqui 2 minutos. Nós vamos mais uns 5 minutos aqui, que a gente Nós também podemos colocar uma vírgula. Nós podemos colocar uma vírgula e fazer a parte 2. Você acha? Tá bom, né? Colocar uma vírgula, a gente fazer a parte 2, porque o louvor é muita coisa, né? Muita coisa. Muita coisa. Muita gente gosta, né? E tem isso também na área do louvor, né? Na área da música. Muita gente gosta. E assim, eu como estudante de canto, eu sei, experimentei isso na prática, de que todo mundo pode aprender a cantar, né? Todo mundo que quiser aprender a cantar, você pode desenvolver uma voz afinada e abençoada para cantar. Mas nós que vivemos de propósito, nós que vivemos de chamado e de ministério, nós precisamos estar envolvidos diretamente com aquilo que Deus nos criou para fazer. Né? Até você, pastor. Nossa, o pastor Paulo aí com esse gogó potente, Jesus! Enfim, né? Todos podem desenvolver uma voz, mas a gente precisa, né? Falando agora ministerialmente falando, a gente precisa estar envolvido com o que Deus nos chamou para fazer, né? Com e entender certeza. que se Deus me chamou para essa área, Deus me chamou para a área da música, então bora aprender, né? Mas se Deus não me chamou, apesar de ser muito bonito e muito legal, né? Vai entender o seu chamado e vai se envolver com isso daí. Deixa isso daí para quem Deus chamou. O mais importante é a gente entender o nosso chamado, né? O porquê nós somos chamados. Uns foram para cantar, para louvar, outros para tocar, outros para ministrar, outros para orar. Tem gente que foi chamado para varrer a igreja. E é o chamado dessa pessoa. Se ela fizer, é como se uma história que a minha mãe está assistindo aí, que ela contou. Imagine você falar assim, olha, vou fazer para Deus um bolo de chocolate. Porque Deus, a pessoa falando, Deus gosta de bolo de chocolate. Ela chama isso. Fica a vida inteira fazendo bolo de chocolate. Quando chega no céu, lá no reino celestial, Deus olha para ela e fala assim, eu gosto de bolo de chocolate, mas eu chamei você para fazer bolo de fubá. Por que você não fez bolo de fubá? Aí, meu filho, aí a vara de ferro vai cantar no ombro, hein? Então não basta fazer...
É porque o Ministério de Louvor, ele chama muita atenção. Todo mundo quer fazer parte, né? Não for todo mundo, quase todo mundo, né? Chama muita atenção, é bonito, é legal, mas a equipe de louvor, ela precisa estar composta por, por homens e mulheres chamados realmente para isso. Nós falamos da importância, né, da adoração no culto, nós falamos que ela é a linha de frente da guerra espiritual. Então, ali não é lugar para qualquer pessoa estar. É lugar para uma pessoa que foi chamada para aquele desígnio, para aquela função, para ela dar fruto. Para nós darmos frutos, eu preciso estar no lugar que Deus me chamou para estar. Se eu não estou no lugar onde Deus não me chamou para estar, além de não dar fruto, eu vou impedir que as outras pessoas que estão ali tenham fruto. É muito sério, apesar de ser bonito, né? É muito sério. Gente, a live tá boa, tá gostosa, mas a gente precisa sair aqui. Vamos Precisamos, gente. cumprir o nosso chamado. Deixa eu pedir desculpa, gente, porque eu recebi uma visita aqui em casa e esqueci total da nossa live. Meu Deus, estou confessando meu pecado, pedindo perdão para meus irmãos, né? Mas nós vamos fazer aqui uma parte 2, se o Léo quiser. Aí nós vamos fazer com mais tempo. Não vou esquecer, tá bom? Quem confessa e deixa, alcança perdão e Alcança misericórdia. Eu quero agradecer aí, ó, cada um dos irmãos que esteve conosco, Pastor Paulo, irmã Ivonete, André Luiz, a irmã Josi, Tereza Mateus, também, irmã minha querida Tereza, amiga do Exército de Deus. Tive o da privilégio Exército de de Deus. ministrar louvor um tempo lá na Igreja Exército de Deus, também foi uma benção. Muita gente, Natalício entrou aqui também, esteve conosco. Muita gente aqui mandando comentário, mandando pergunta. Umas Cristina perguntas boas, né? Arantes, Mateus, Samuel, muita gente aqui, ó, muita gente. Deus abençoe a vida de cada um de vocês, meu irmão. Quero Amém. agradecer também a presença do nosso presbítero William Ganzella, que esteve nos abençoando hoje com essa live abençoada. Amém. Vamos marcar outra aí, se Deus quiser. Sem atraso. E sem atraso. Nossa live é das 6 às 7, meu irmão. Toda segunda-feira nós temos aqui a Hora da Palavra. Estamos aqui, eu, presbítero Leonardo, quando não sou eu, é o pastor Emerson, sempre com um convidado especial falando da Palavra de Deus. Você que pode estar conosco Pastor José segunda-feira Rui que lá. vem. Aí, ó. Pastor José Rui está nos honrando aqui, ó. Pastor José Rui aposentou. Agora está dando até tempo de ver live. Aí, ó. Aí sim, hein? Paga o churrasco! Glória a Deus. Aí, pastor, é essa com o senhor aí, ó. Então, toda segunda-feira, das 6 às 7, a gente está aqui com um convidado especial, com a Hora da Palavra. Espero que você tenha sido edificado com esta palavra, com essa live. Compartilhe aí, irmão. Estamos no final já. Dê um joinha aí, manda um coraçãozinho aí, para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Como diz a palavra, meu povo perece por falta de conhecimento. Então, a gente está aqui liberando o conhecimento que a gente tem para os irmãos. Que os irmãos sejam abençoados e até segunda-feira. Deus abençoe a todos. Tchau. Amém. Tchau, tchau, gente. Deus abençoe. Avisa aí. Como é que sai?